Você já teve interesse em saber qual foi a verdadeira história de Moisés? Provavelmente essa foi a história que ficou mais popular dentro da Bíblia. E hoje eu vou estar falando para você então qual foi a história de Moisés, desde o momento em que ele nasceu até o momento em que ele levou o seu povo para a Terra Prometida. Então, sem mais enrolação, já bora pro vídeo. Basicamente, Moisés, começando que ele foi uma criança que nasceu no mundo de escravos, aonde ele servia ao faraó Sete. E então, ele era um hebreu, que os hebreus serviam totalmente ao povo egípcio. Porém, houve uma época que os hebreus começaram a se proliferar em grande quantidade, proliferaram diversos hebreus. Com medo de que eles se revoltassem contra os egípcios, o Sete mandou que seus servos matassem as crianças dos hebreus. Então, foi mostrado, né, na própria desenho, vou estar mostrando as artes do desenho, assim, para ficar mais fácil de demonstrar para vocês. Porém, com muita dificuldade, sua mãe e seus irmãos conseguiram colocar ele dentro de um cestinho, no qual ele foi colocado dentro de um rio, e nesse rio, onde haviam diversos crocodilos, jacarés e hipopótamos, que poderiam ter devorado ele no mesmo minuto que ele foi colocado dentro daquele rio. E é aí que começa as primeiras mensagens que mostram que teve intervenção divina na sobrevivência de Moisés, já que ali seria praticamente impossível que ele sobrevivesse naquele rio, no qual dizem que Deus teria protegido ele naquele rio. Após chegar ao final do rio, ele chega em uma parte desse rio, onde Tuia, que era a esposa de Sete, o toma como filho, junto de Ramsés, que já era um do povo egípcio. Com isso, Ramsés seria colocado, que é o seu irmão, para ser o futuro faraó. E com isso, Moisés cresceu vivendo ao lado de Ramsés, sem saber da vida de seus hebreus, sempre achando que ele era um egípcio, sendo que na verdade ele é um hebreu. Até que então ele começa a ter mais interações mais políticas, já que após um tempo o seu irmão se torna o faraó no lugar de seu pai, Sete. Ramsés então nomeia o nosso querido Moisés como chefe do exército, chefe arquiteto também. Então eles acabam conseguindo encontrar uma escrava que tinha tentado fugir, sendo essa Zípora, que vai ter mais destaque mais pra frente. Então, após todo o alvoroço que aconteceu durante a festa, como nós sabemos no desenho, o Moisés vai falar com a Zípora e ele percebe que ela havia fugido. Após isso, ele até tenta ajudar ela a fugir do Egito e ela consegue. Após fugir do Egito, ele até tenta perseguir ela um pouco, porém ele acaba encontrando seus irmãos, sendo esses Arão e Miriam. Arão não tinha a menor esperança de que ele seria o Moisés e que ao mesmo tempo que ele nem se lembraria que eles são os irmãos. Porém Miriam tinha total esperança de que ele se lembraria. Após Miriam contar que ele na verdade é um hebreu, Moisés fica chocado após ela dizer para ele perguntar ao Sete, que é o seu pai, entre aspas, o que realmente havia acontecido com ele. Após isso, ele vai na parte central do império, do castelo, entre aspas, não castelo, né, mas no palácio do Sete, e ele acaba tendo visões com os desenhos na parede, se imaginando como se ele fosse, né, estivesse naquele momento onde os bebês foram jogados, os crocodilos e tudo mais. Com isso, Moisés acaba ficando confuso sobre quem ele realmente é. Quando Sete tenta confortá-lo, ele acaba ficando muito confuso e ele acaba tendo uma simpatização maior pelos hebreus, que são os escravos. Tanto que em um momento, e durante essa arquitetura, Moisés acaba vendo um homem que estava sendo chicoteado e ele vai tentar ajudá-lo. Porém, sem querer, ele acaba empurrando o homem e após isso ele acaba tendo um ataque de pânico. Com isso, ele acaba fugindo do Egito e então, após fugir do Egito, ele acaba indo parar, depois de passar por muito sol, calor, fome, sede, ele consegue se encontrar com um camelo que estava meio que solto lá no lugar. Ele acaba seguindo o camelo até chegar numa cidade. Após isso, ele vai tentar beber água. Então, após isso, ele bebe água junto com os camelos, que mostra que ele estava com muita sede. Ele vê os bandidos mexendo com as filhas do seu futuro sogro, que vocês vão entender em breve.
Então ele ajuda elas, afastando os camelos dele, fazendo eles perseguirem os camelos, assim, deixando elas em paz. Porém, por causa da sede e da fome, ele acaba desmaiando e cai dentro do poço. Logicamente, isso aí está dando um destaque mais específico, de acordo com o desenho, não tem toda essa especificação na Bíblia. Mas seguindo, então as meninas vão ajudá-lo, e quem vai ajudar ele, já que as meninas não têm força para puxar, onde as meninas vão? A Zíbora, que é a mulher que eles libertou, vai lá, ajuda ele a sair de dentro do poço. Após isso, eles lavam Moisés e ele começa a conviver mais com os hebreus. Até que Jetro, que era um pastor de lá, daquele local, chega a recebê-lo em sua casa. À noite, eles dão uma festa por ter mais um amigo ali entre eles, e Moisés se auto-lamenta dizendo que nada tinha feito em sua vida que fosse digno de homenagens. Após isso, Jetro já o questiona, falando que ele salvou a Zíbora e ajudou as suas filhas. E ele pergunta de novo, acha que isso não é nada? Então, ele diz também, então suponho que não saiba o que seja ser digno de homenagens. Após isso, acaba ocorrendo a festa e com o tempo ele acaba se relacionando melhor com esse povo. Com o tempo, ele acaba se casando com a Zíbora. E com o tempo, o seu costume de viver muda completamente. Ele começa a cuidar dos animais, ele começa a virar um pastor mesmo com os animais. Até que um dia, uma das ovelhas acaba saindo do rebanho e ele o persegue. Até que ele chega em uma gruta, ou melhor, numa caverna, aonde ele vê uma salsa ardente. Porém, aquelas chamas não queimavam, e nem tanto a sua mão quanto a madeira de seu cajado não queimava. Até que ele ouve uma voz chamando por teu nome. Então, Moisés acaba dizendo, eis-me aqui. Com isso, Moisés pergunta, quem é você? Então a voz diz, eu sou o que sou. Então Deus segue dizendo, Moisés, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde está é terra santa. Pois bem, Moisés acaba não entendendo no momento e de novo pergunta quem está ali. Eu sou o Deus de seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. E desesperado, Moisés tira suas sandálias e pergunta, o que quer de mim? Então ele diz, certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso, desci a fim de libertar o meu povo da escravidão e trazê-los a uma terra boa, terra que emana leite e mel. E então, Deus diz a ele, quem irá ao faraó serás tu. E Moisés questiona, dizendo que ele não poderia fazer isso, porque ele não seria digno de fazer isso. E então Deus segue dizendo, quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Quem faz o surdo, o mudo, quem vê? Vá agora. Então ele diz a Moisés, eu sei muito bem que o faraó não obedecerá ao seu pedido. Então eu irei com você. Então eu ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Então ele vai até o Egito e fala com o faraó, que até no momento já era o seu irmão. Ou melhor, o seu irmão. Então o faraó nega. Ao mostrar o poder de Deus, ele pega o cajado e do cajado se transforma em uma serpente. E da serpente, os servos principais do faraó Ramsés tentam fazer um showzinho, tentando mostrar que o Deus deles é superior. Porém, como é mostrado no desenho, essa arte é muito incrível, aonde a serpente feita do cajado de Moisés devora as duas serpentes dos servos de Ramsés. Com isso ele nega e diz que agora os servos vão trabalhar o dobro do que estavam trabalhando antes. Então, Moisés, novamente, junto do apoio dos seus irmãos, vai até o lago onde Ramsés estava com o seu barco. E então ele pede novamente para libertar o seu povo. E então Moisés acaba sendo proclamado para ser morto. E então Ramsés manda 2 de seus servos para matarem Moisés. E então Deus diz, Moisés, tome o cajado em sua mão. E então Moisés, após tomar o cajado em sua mão, põe o cajado dentro da água. E a partir daquele ponto de central, a água começa a se transformar em sangue. E após isso, todos ficam desesperados. E Ramsés não fica muito preocupado com esse detalhe da água virar sangue. Só nisso aí eu já desistia já.
Só nisso ele desistia, deixava ele levar o povo. Se fosse eu, nossa senhora, deixa ele levar o povo dele, o cara transformar água em sangue. Pelo amor de Deus. Então, acontecem as 10 pragas do Egito exatamente nesta ordem, tentando fazer com que Ramsés fizesse com que libertasse o seu povo. A primeira já tinha acontecido, que era a água virar sangue. Em seguida foi a invasão de rãs. Em seguida, os piolhos. Em quarto, as moscas que invadiam os alimentos. E em quinto, os gados começaram a morrer. Em sexto, chagas, que era uma doença que pegava muitas pessoas. Diversas pessoas do Egito morreram com essa doença. Em sétimo, a chuva de fogo, que foi atingida dentro do Egito. Em oitavo, a nuvem de gafanhotos. A nuvem de gafanhotos que devorou todas as plantações do Egito. Com isso, deixando o Egito sem animais para comer, sem alimentos nenhum. E a água, que agora não era mais bebível por causa do sangue. E então, aconteceu outro detalhe. As trevas cobriram todo o Egito, cobrindo o sol para sempre. Então, mas ainda assim, Ramsés se negou a libertar o seu povo. Até que Moisés insistiu, dizendo que a próxima catástrofe, a próxima praga, seria muito pior do que as outras. Pois bem, Ramsés não ouve seu pedido, então expulsa Moisés de dentro do seu palácio. Após isso, ele ouve Deus dizendo para ele matar uma ovelha, um carneiro, e pegar o seu sangue e passar nas portas e janelas de suas casas. Isso para os hebreus. Assim, os ceifeiros iriam até lá e se vissem esse sangue e não iriam entrar nas casas. Pelos egípcios não fazerem isso, eles acabaram perdendo seus primogênitos. Os ceifeiros passaram em cada uma das casas do Egito levando os primogênitos, até que levou até mesmo o filho de Ramsés. Após isso, ele acaba todo quebrado, todo destruído por dentro. Ramsés permite que Moisés parta. Com isso, a coisa, acho que o mais incrível de tudo que aconteceu foi agora, onde Moisés toma o cajado em sua mão e abre o oceano ao meio. Dividindo o oceano ao meio, o povo hebreu vai junto com ele, até que Ramsés tenta matá-lo junto dos povos hebreus, revoltado com tudo o que aconteceu. E então um tornado de fogo se transforma numa parede de fogo, impedindo que eles se ultrapassassem. Se eles tentassem contornar, a parede de fogo se expandia, impedindo que eles avançassem. Então, quando eles estavam quase passando, as chamas cessam e eles tentam ainda atacar os hebreus. Porém, quando todos os hebreus passam, o oceano se fecha. E como eles não estavam perto bastante dos hebreus, o oceano leva todos os soldados para o saco. E sobrando apenas Ramsés e um poucos soldados que conseguiram sobreviver, e depois o Egito se ergue novamente, porém com os hebreus agora livres na terra prometida. Então, essa foi a história de Moisés. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilhe com aqueles seus amigos. Comente aqui embaixo também se quiser que eu fale de outros deuses de outras mitologias. Posso falar de Shiva, Anubis, outros deuses de outras mitologias, qualquer uma. Mas então é isso, e até o próximo vídeo, meu curioso! Tchau!